Bom dia. Olá, muito bom dia. Para você que nos acompanha, estamos mais uma vez aqui com o programa TV News. Para você que nos acompanha pelo canal fechado da TVC, pelo canal 36.2, para você também que nos acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube. Não esqueça que você pode estar interagindo aí com a gente ao vivo, mandando suas perguntas. Hoje estamos aqui, eu, Caroline Castro, com Caroline Melo. Bom dia, Carol. Bom dia, Caroline. Estamos na presença de 3 mulheres. Isso Hoje mesmo. temos também Toné, Bom ela dia, com o quadro Toné. PQP. Bom dia a todos. Eu quero Carol. Muito K. É muito K em uma bancada só. Bom dia. Hoje vamos iniciar falando da previsão do tempo. Itabuna, estamos com 24 graus, com máxima de 28 e mínima de 17. Ilhéus, 25 graus, com máxima de 27 e mínima de 19. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, com 17, com máxima em 23 e mínima em 11, que lá o frio pega. Salvador, nossa querida capital, tá de 26, com máxima 27 e mínima 24. Itapé, minha querida Itapé, um abraço para todos de Itapé, está de 24, com máxima de 28 e mínima em 17. Ibicaraí está em 23, com máxima 28 e mínima 15. E Iboerarema está em 24, com máxima 27 e mínima 17. E Itapetinga está em 22 graus, com máxima em 27 e mínima de 13. Então, esse aí foi a previsão do tempo de algumas cidades aqui da região. E, Carol, a gente está com algumas notícias aqui também para falar para vocês, né, Carol? Com certeza. Eu estava anotando aqui você falando aí a previsão do tempo e a Bahia deu uma esfriada, né? Nesses últimos dias aí. Eu tô gostando, adorando, na verdade. Quem tem rinite, quem tem sinusite, não gosta tanto assim. Dá preguiça de sair de casa para trabalhar, é difícil levantar da cama, mas estamos aí firme e forte, véspera de feriado. E eu vou iniciar trazendo uma informação que é sobre os casos de Covid. A Bahia registrou mais de 2,9 mil casos ativos de Covid-19 e mais 2 óbitos. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 952 casos de Covid-19. Os dados ainda podem sofrer alteração devido à instabilidade do sistema do Ministério de Saúde. Mas aí já fica aí a atenção, né? O pessoal está aí aglomerando. Tomamos a vacina, porém tem que manter os cuidados, né, gente? Manter os cuidados, até porque o vírus ele ainda não foi 100% sanado. Isso mesmo. Inclusive, o Brasil, ele tem... Ontem, eu dei a notícia na segunda-feira que tinha aumentado. Na terça-feira, os casos eles acabaram aí diminuindo. E você, Tonel, o que tem do quadro PQP para nós hoje? Muita coisa, mas eu vou acompanhar vocês aí nesse negócio de registro de Covid. Acabo de sair do posto de saúde, lá do CAI, que é o posto Lourdes Alves, ali no Jardim Primavera, tomei a 4ª dose. E o que eu observei? Pouquíssimas pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo um chamamento que até hoje, pessoas acima de 50 anos têm que se vacinar. Muito restrito, o público, mínimo. Eu perguntei lá o atendente. As pessoas não estão comparecendo, não né? Não estão comparecendo, estão ignorando. Veja bem, o salário aí, mais de 2 mil casos e tudo, a Bahia quase que dobrou. Sim. Primeiro lugar de casos, Barreiras. Em segundo lugar, adivinha? Adivinha. A Itabuna. Gracinha isso, né? Vamos fazer o Itapedro e olha lá, veja só, o Itapedro, que eles esperam que é mais de 80 mil, 100 mil pessoas por noite. A expectativa é grande. Naquele lugar que eu acho aquele local muito pequeno, ali é muito restrito. Sério, Toné, mas o secretário está alegando que lá o local é maior, que justamente maior por isso do que vai... a Aziz Maron? Diz ele que é maior do que a Beira Rio, ali onde já aconteciam os eventos. Tá louco? Ali tinha muito mais condição. Ali é uma avenida, a gente até lá embaixo. Que é isso? E sem contar, né? Eu fico pensando, para quem quer ir com a sandalinha mais arrumada, vá de bota, que ali é uma lama, né? Ali é grama, então, meu bem, bota sua galocha. Aproveitar que é o festejo junino e vai de bota. Sim, mas nem todo mundo tem condição de comprar bota. E aí? Eu vou voltar depois aí. Isso aí é o que Rui Costa
tá falando tomar cuidado com a Covid e patrocinando bandas e bandas, uma farra com dinheiro público. Eu volto ao assunto. Mas é porque a saúde tá legal. A saúde tá perfeita, Eis a né? questão, né, Toné? Por isso. É aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Inclusive, Toné, ontem eu estava até aqui, eu citei também sobre a importância do uso da máscara, né? Porque, assim, as autoridades aqui da Bahia e de Itabuna, até então, pelo que eu tenho visto, não se posicionaram em relação à obrigatoriedade do uso de máscara em lugares fechados. Porque na minha opinião, eu acredito que já deveria ter sido feito aí novamente essa obrigatoriedade, no mínimo em lugares fechados, já que está se havendo esse aumento. Inclusive, alguns especialistas eles têm falado, né, dessa nova onda que está surgindo aí de Covid em todo o Brasil. Então, assim, é aquela coisa, é melhor prevenir do que remediar, mas aqui o pessoal prefere remediar, né? Com a saúde ótima do jeito que é. Aproveitar que está no início, né, e já ir cortando o mal pela raiz. Inclusive, só completando a notícia aí de Covid, Ilhéus inicia nesta quarta-feira a aplicação da quarta dose para o público de mais de 50 anos e trabalhadores da saúde. A partir dessa quarta-feira, a Prefeitura de Ilhéus vai iniciar essa aplicação. O serviço será ofertado nas unidades de saúde previamente informadas, conforme o horário de funcionamento das salas de imunização. Né? Então, pessoal de Ilhéus, gente, você aí que tomou a terceira dose e acha que está imunizado, não, vá tomar a quarta, por favor, para a gente sanar já esse mal. A gente já passou aí por 2 anos preso, passamos por situações difíceis e acho que ninguém quer voltar a essa realidade novamente, né? Isso mesmo, vai tomar a segunda dose de reforço. A quarta. Na verdade, eles falam a quarta, mas não existe quarta dose. É a primeira dose, segunda dose, primeiro reforço e segundo reforço. Mas aí a galera acaba falando quarta dose. Então é isso. Estamos agora com Roberto José. Geopolítico, né? Ele que é geopolítico. Eu segurei um pouquinho que eu falei, não posso errar, velho. Eu vou falar errado, vou trocar de novo o nome de Roberto José. Ele que vai falar com a gente sobre os reflexos, né, da guerra aí na economia brasileira e na economia mundial. Bom dia, José. Acertei? Acertou. Bom dia, amigas Caroline. Bom dia, Toné. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês falando aí de dose, né? Eu já tomei minha terceira dose, que não é a terceira, na verdade, a primeira de reforço. Pretendo tomar a segunda dose de reforço, que é super importante, conforme vocês estavam dizendo aí. Tomar ainda os cuidados, né? Porque essa variante Ômicron, ela é terrivelmente, ela espalha rápido, né? Ela é muito mais eficiente em espalhar do que as outras e as pessoas só não estão adoecendo a situações graves exatamente por conta da vacina que prepara o organismo, no caso de uma invasão desse vírus nefasto, né? Mas, enfim, nós estamos vivendo uma situação inusitada no mundo, né? A guerra na Ucrânia, o reflexo da belicosidade mundial. Um dos grandes reflexos diretos é exatamente a inflação do mundo, pela crise energética e também pela crise nos alimentos, né? Só para vocês terem uma ideia, ontem a Rússia pressionou a Alemanha, afirmando que vai cortar 40% o aporte de fornecimento de gás para a Alemanha. E segundo informações, esse corte viria exatamente, a justificativa dela, que a estatal russa, a Gazprom, é uma informação técnica, pelo no mútuo, né? Essa é a informação da Rússia. Ela afirma que faltam equipamentos alemães da marca Siemens na estação em que o gás é comprimido para a viagem por mais de 1.000 quilômetros sobre o Mar Báltico até chegar à Alemanha. Os compressores não foram enviados devido às sanções europeias contra a Rússia. Vocês sabem que a Rússia está sob forte impacto de sanções econômicas. Pero no mútuo, né? A Gazprom, o principal banco da Gazprom, continua recebendo. Inicialmente, o Putin determinou que fossem feitos os pagamentos em rublos, que é a moeda russa, mas acabou aceitando que esses pagamentos fossem feitos em dólar, que é a moeda corrente internacional. E a Europa está pagando pelo que recebe. E a Rússia fala exatamente isso desde 24 de fevereiro. Ela vem sofrendo essas sanções e esses equipamentos não chegam, né?
E, segundo a Rússia, a gente tem lá um chamado de um gasoduto, né? Um grande gasoduto, que é o Nord Stream 1, que é um projeto que foi inaugurado em 2012 e passa atualmente, anualmente, 60% do gás russo vendido para a Alemanha passa por esse gasoduto. E o seu ramal gêmeo foi concluído em setembro do ano passado e retiraria dos antigos gasodutos soviéticos que passavam pela Ucrânia. Houve um remanejamento de passagem. E o que é que a Rússia está dizendo? Falta equipamentos para garantir o suprimento de gás. E também nesta terça-feira, ontem, o governo alemão anunciou que irá socorrer a antiga subsidiária Gazprom na Alemanha, que é uma subsidiária da Rússia que está na Alemanha, que sofreu intervenção em abril. Ela receberá cerca de 10 bilhões de euros, cerca de 53 bilhões de reais para garantir a operação no país. É uma sinuca complexa, cerca de 40% das necessidades energéticas alemãs em 2021 eram suprimidas pela Rússia. Aí a gente tem o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, que é a pronúncia alemã. Ele diz o seguinte, que a gente está vivendo um desgaste ocidental pelo aumento da belicosidade Rússia e Ucrânia, e, na verdade, a União Europeia ela é super dependente do gás russo. Não só do gás, do que a gente chama de hidrocarbonetos, né? Inclusive do petróleo. Os gigantescos campos russos são motor da indústria europeia. E no caso do gás, há um componente político mais evidente. O aquecimento das residências é usualmente feito a partir deste insumo. Imagine o inverno europeu. As pessoas vão congelar. Enquanto isso, a Rússia quer consolidar o leste e o sul. Os ataques estão agora mais acentuados em Severodonetsk, para que toda aquela região de Donbás, composto ali por Donetsk, Luhansk, e voltando até o sul, a Crimeia, toda aquela área seja consolidada. Esse é o desejo de Putin. Zelensky, ele disse ontem que o custo humano de combates em Severodonetsk é assustador, o custo humano na disputa dessa cidade estratégica que fica ao leste, mas um pouco mais ao norte. O custo humano ele é absolutamente devastador e assustador. Isso falou ontem o Volodymyr Zelensky. A batalha tem um custo muito alto. As pessoas, milhares de pessoas mortas diariamente. Segundo informações, são cerca de 500 soldados feridos diariamente e cerca de 100 mortes diárias só nessa área de batalha em Donbás. Aí a gente tem, em razão disso, dessa instabilidade no mundo, da falta, quando essas sanções econômicas atingem a Rússia, do ponto de vista dessa parte de energia, acaba faltando energia para o mundo, porque a Europa precisa repor o que está vindo da Rússia. E como repõe? Redirecionando de outros campos. E aí, Caroline e Toné, a gente tem uma coisa na economia, demanda e oferta. Se a minha oferta de combustível, de energia, de alimentos, ela começa a cair, eu oferto menos, o que é que acontece? O preço sobe. E aí a gente tem inflação batendo as portas. Agora eu quero trazer uma informação de um jornalista, Timothy Snyder, que ele é americano. Ele diz o seguinte, ele alerta o mundo para o novo estágio de colonialismo e o mais recente capítulo da política da fome veio de Timothy Snyder, que é professor da Universidade de Yale, ele é especializado em Europa Central e Ocidental, e ele diz o seguinte, a Rússia tem um plano de fome, Vladimir Putin está se preparando para matar de fome grande parte do mundo, em desenvolvimento com o próximo estágio de sua guerra. E ele separa, na informação dele, eu concordo com ele, Putin separou a guerra em 3 estágios, agora, porque a guerra ela se metamorfoseou. Putin, quando invadiu a Ucrânia, ele pensou em uma semana definir a guerra, mas não definiu. E essa indefinição e esse aumento da belicosidade, como disse o Olaf Scholz, ele diz o seguinte, que o mundo está vivendo esses desgastes, o Ocidente está se desgastando, em razão da capacidade belicosa dos dois, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. A Ucrânia em se defender e a Rússia em atacar. E ele nos traz essa informação que são 3 estágios, o mais novo estágio da guerra russa, né? Então, primeiro, qual é o objetivo de Putin? Destruir o Estado ucraniano, cortando suas exportações.
Segundo, gerar uma onda de refugiados do norte da África e do Oriente Médio, regiões que são alimentadas pela Ucrânia, o que causaria instabilidade na União Europeia. Desencadear uma campanha de propaganda russa para responsabilizar o país invadido pela fome mundial. Quando os distúrbios começarem e a fome espalhar, a propaganda russa culpará a Ucrânia e exigirá que os ganhos territoriais da Rússia na Ucrânia sejam reconhecidos por todos. E só para vocês terem uma ideia, no ranking mundial, a Ucrânia aparece como o 5º maior exportador de trigo, o 4º maior exportador de milho, o maior exportador de óleo de girassol. E assim a gente percebe que o bloqueio no porto de Odessa, ali no sul, pela Rússia, assim como a destruição dos silos de equipamentos agrícolas, vem impedindo a importação da safra destinada, sobretudo, a países da África e do Oriente Médio. O horror da fome encontra paralelos, e aí só para vocês, só para lembrar a nossa memória, paralelo às ações patrocinadas por Joseph Stalin e Adolf Hitler, né? O ditador nazista desejava redirecionar os grãos ucranianos da União Soviética para a Alemanha, na esperança de matar a fome de milhões de cidadãos soviéticos. É a agricultura coletivizada promovida pelo ditador soviético, no caso de Stalin, que matou cerca de 4 milhões de ucranianos e possibilitou, todos sabem que estudou história, a russificação exatamente dessas regiões, da Crimeia e de Donbás, né? Isso foi uma ação propositada e isso acabou matando, em razão desse modelo de agricultura, cerca de 4 milhões de ucranianos. E a inflação de alimentos e de energia ela tem atingido o mundo, tanto que ontem mesmo o nosso Copom, que é o Comitê para Alinhamentos da taxa Selic, indicou que nós chegaremos a quase 1%, 0,75% de aumento, né? Só para vocês terem ideia, em janeiro de 2017, a nossa taxa Selic era de 13%. Em outubro de 2020, nós chegamos a 2%. E agora a nossa taxa, chegando agora em junho, ela passa dos 13,25%. Ou seja, com o aumento da taxa Selic, o objetivo é, com a alta do juro, tentar conter o aumento da inflação. O IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, ficou em 0,47% só em maio. E a tendência nos últimos 12 meses é que passe de 12%. E isso, qual a consequência dos juros altos? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O FED anunciou ontem que deve aumentar também, muito provavelmente de 0,5% a 0,75%. Com o aumento das taxas bancárias, a tendência é que os novos aumentos também sejam repassados para o cliente. A influência negativa no consumo da população e nos investimentos produtivos impactam negativamente o produto interno bruto, que é o PIB. Ora, se o meu capital ele passa a ser meramente especulativo, eu não tenho capital produtivo para investir em novos negócios. Então, eu não vou atrair emprego, não vou gerar emprego e renda. Se eu não gero emprego e renda, o meu consumo cai. E se o meu consumo cai, vai forçar a inflação a cair. E é realmente um remédio muito amargo, é o que a gente está vivendo no mundo. Essa guerra na Ucrânia, ela tem reflexos mundiais, exatamente pelo tamanho e pela importância, Caroline e Toné, da Rússia e da Ucrânia, são países importantes do ponto de vista estratégico. Mudar o consumo da Europa Ocidental, da dependência da Europa, dos hidrocarbonetos, de gás e de petróleo, você diminui o que é ofertado em termos de energia no mundo, e aí você vai buscar de outras ofertas, como a Arábia Saudita, a própria Venezuela e o Brasil, que não conseguem responder essa demanda em curto espaço de tempo. Qual é a consequência? Aumento do preço. Só para você ter uma ideia, agora, o barril de petróleo do tipo Brent, ele chega a $120, né? Só hoje ele teve uma variação grande, desde as primeiras horas que se abriu a Bolsa de Valores até agora, $120. É um preço alto, e aí eu volto a dizer, o Brasil optou desde o governo Michel Temer e assentou-se agora no governo Bolsonaro pelo PPI, Paridade de Preços Internacionais. Ou seja, o Brasil está rodando agora, deve estar sendo votado agora pela Câmara, porque o Senado modificou, a lei complementar que versa sobre o ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Circulação de Bens e Mercadorias, para trazer esse imposto aí entre os 17% e 18%, que vai impactar diretamente na economia dos estados
e na economia dos municípios. E é essa a consequência que a gente tem de uma guerra tratada lá a 7.000 quilômetros de distância. Né? A Rússia ela tinha pedido para os ucranianos para eles cederem, né, ali a região da cidade de Severo, eu vou colar aqui a cidade porque o nome é difícil, Severodonetsk. E eles, inclusive, os soldados, eles têm pedido mais armas, né, à Europa, porque o estoque deles estão cada vez menores, então eles estão pedindo e eles não cederam. Como de começo, aquela coisa, cheguei até aqui e vou continuar. O que a gente observa, e na fala do premier alemão ontem, né, o Olaf Scholz, ele diz o seguinte, que o Ocidente está vivendo um desgaste, né, desgaste natural em razão da belicosidade, e dessa resistência ucraniana, porque está sendo invadido, tem todo o direito de se defender, e por outro lado da Rússia, que mudou as estratégias, né, e vem se metamorfoseando suas estratégias de acordo com a resistência ucraniana. Essa resistência ucraniana, ela tem fator decisivo no armamento e na quantidade de armamento que vem recebendo dos países da OTAN. Agora, na fala do Olaf, ficou muito evidente que ele quer fazer um cálculo razoável. Se não houvesse essa resistência pela Ucrânia, sim, a Rússia já teria se apropriado de talvez toda a Ucrânia, seria um grande monstro internacional, mas daria tempo ao Ocidente de propor medidas e de mudar aos poucos, em 5, 10 anos, a sua matriz energética, buscando novos parceiros, mas, por outro lado, mudando de fato sua matriz energética, saindo de uma matriz energética eminentemente de hidrocarbonetos para fontes renováveis. Entretanto, a Europa tem uma série de fatores impeditivos. Por exemplo, uma parte do ano a Europa fica debaixo de neve, né? Como é que você produz energia solar? Só para você ter uma ideia, o maior produtor de energia solar do mundo é a Alemanha, mas o melhor lugar da Alemanha em produzir energia solar o nosso pior lugar no Brasil é melhor que o melhor lugar na Alemanha. Ou seja, para um país ensolarado como o nosso, a gente produz muito pouco. A Alemanha é líder. Então, existem limitações na produção de energia, existem limitações para mudar a matriz energética em curto espaço de tempo. E aí acaba que a Europa está ficando refém dessa matriz energética, refém da oferta de hidrocarbonetos da Europa. Tanto que o maior banco, um dos maiores bancos da Rússia, que é o banco da Gazprom, continua recebendo seus dividendos tranquilamente. As sanções não atingiram porque a Europa é decisivamente dependente dele. E na análise de Scholz ontem, né, o premier alemão, talvez essa guerra já tivesse sido decidida se a Ucrânia não resistisse. Claro que é algo perverso pensar dessa forma, quem foi invadido merece e tem todo o direito de resistir, mas isso é apenas um cálculo, né, uma grande mesa aí desse xadrez que é uma guerra, desse xadrez político que é a dependência mundial dos insumos, dos hidrocarbonetos, mas também dos alimentos produzidos pela Rússia e pela Ucrânia. Ô Roberto, você falou aí da questão, né, que a Rússia, o historiador, ele dá até aquele paralelo entre Hitler e Stalin, né, que ele pretende aí bloquear ali na região do Mar Negro, justamente com essa estratégia de fome, né. E eu também vi uma notícia que falava que ele, inclusive, está usando o alimento como arma também. Gerando, eu não lembro os números, mas gerando uma fome no próprio país dele, na Rússia, um nível muito grande de fome, que na verdade já existia, mas que está alcançando níveis super elevados. Porque, na verdade, como a Rússia está sob sanção econômica, esses produtos não estão chegando lá com facilidade. E qual é a forma da Rússia sobrepor isso? Fazendo essa resistência, fazendo chantagem com os países ocidentais da Europa, que são dependentes da energia russa, né? A gente vive no mundo uma grande crise de energia. Talvez essa crise nos passe a fazer uma grande reflexão. Qual é a matriz energética que nós precisamos? De repente, a mudança, né? A mudança de paradigma dos estados de ter uma crise
de ter uma matriz energética majoritariamente por hidrocarbonetos, que é altamente poluente, né? Nós estamos vivendo uma crise sem precedente de aquecimento global. Isso, com certeza, vem impactando o regime de chuvas. Ora você tem intensidades em tempestades, ora você tem intensidades em secas. E a gente está vivendo no mundo, sim, um novo normal ambiental, né? Isso vem mudado e, assim, a gente tem que refletir sobre isso. A gente precisa mudar a matriz energética. Essa crise da guerra de Putin, né, tem feito o mundo a repensar o modelo e, com certeza, os maiores dependentes dessa energia, que são a Europa, que são influentes na política mundial, eles, com certeza, estão repensando as suas estratégias de dependência do gás russo, dos hidrocarbonetos russos, pensando uma matriz energética alternativa, uma fonte renovável, por biomassa, seja por energia solar, seja por energia eólica, enfim, a gente precisa repensar o modelo. Mas disso tudo, a gente precisa repensar ter um mundo muito mais, digamos, humanitário, como o Papa Francisco falou ontem, né? Você tem os dois lados da guerra, claro que a Ucrânia ela foi invadida, precisa se defender, mas é preciso repensar esses modelos. A gente está vivendo um mundo hoje muito mais fragmentado e a gente está vivendo um arrefecimento da belicosidade mundial. É muito provável que a China, nos próximos dias, intente contra Taiwan, né? Existe uma animosidade ali, porque Taiwan é um território chinês, a China entende dessa forma. Por outro lado, Taiwan, que foi uma colônia inglesa, não quer aderir à China. Enfim, a gente vive um mundo mais obscuro nesse século XXI, infelizmente. Você acredita que a reunião dos ministros da OTAN ali em Bruxelas acabou deixando Putin um pouco mais furioso, já que essa reunião é para ver um meio de ajudar a Ucrânia? Veja bem, essa reunião, e o Schultz falou ontem, né? O que é que a gente percebe, fazendo análise geopolítica? É que a Europa e o mundo estão sofrendo muito mais com os efeitos da guerra. E para esse mundo, que não está muito aí para o que pensa a Ucrânia, e precisa que alimentos cheguem sem inflação, precisa que a energia chegue e que essa energia chegue sem inflação. A inflação nesses países, o Brasil, ela vai ser decisiva para a derrota de Bolsonaro, por conta também dos equívocos e dos arroubos dele. Mas essa mesma inflação está pressionando o Biden nos Estados Unidos, está pressionando os shows na Alemanha, está pressionando o premier inglês. Então, essas pessoas, muito provavelmente, nas eleições, a eleição de Biden aqui do parlamento, ele será derrotado. Então, Bruxelas ontem deu um sinal claro que pode não mandar mais armas para a Ucrânia fazer resistência. De repente, buscar um acordo. Se fez resistência até agora, para buscar acordo. Porém, Putin, ele é uma mente muito doentia. Difícil saber qual é o próximo passo. Psicopata, inclusive. E Putin se metamorfoseou, mudou o plano. Ele disse, então não consegui invadir em 5 dias, dominar. Agora eu mudei meu plano. A partir da fome e da inflação, eu controlo o mundo. E o que eu já anexei é meu, ninguém vai tomar. Na verdade, Putin ele se inspira em Joseph Stalin e no próprio, nos outros dois ditadores, né, dos colegas dele, né, que fez aquela famosa Revolução Russa lá com os bolcheviques. Ele se inspira nele e no modelo de território russo, né, segundo informações da inteligência militar ocidental. Ele pode conseguir? Acredito que não, mas dessa guerra ele pode conseguir um grande pedaço. Essas sanções, em uma negociação, tendem a arrefecer, uma vez a guerra posta em fim. Porém, a gente está vendo que a tendência é que a OTAN puxe o freio de mão na oferta de armas à Ucrânia. E vai piorar bastante aí, né? Porque a Rússia ela não vai abrir mão. Putin ele não vai desistir agora, ele já chegou tão longe. Verdade. Ele já conseguiu, inclusive, fazer com que, como você falou, a economia do mundo, né, principalmente dos Estados Unidos, que é o seu maior rival, caísse bastante. Então, assim, ele é tanto que eu vi uma notícia, eu não sei, eu não trouxe, porque eu não pesquisei se era fake ou não, que ele citava que eu não quero metade da Ucrânia, eu quero toda a Ucrânia. Então, assim, se não for toda, ele vai
Ô, Roberto, inclusive o presidente francês Emmanuel Macron, ele deu uma opinião de que em algum momento a Ucrânia teria que negociar com a Rússia, até a fim de pôr fim nessa guerra. Você acredita que pode chegar a esse ponto da Ucrânia sentar mesmo e tentar pôr um fim nisso? Sim, eu acho que por pressão internacional, se nós observarmos o que falou Macron ontem, o que falou Scholz ontem, e Sim, o próprio Papa Francisco, ele não deu uma declaração dizendo que a Ucrânia tem todo o direito de resistir, pode mandar arma para a Ucrânia, o pau vai quebrar. Não, não falou isso não, ele só tem que ver o outro lado da Rússia, porque aí a gente volta um pouco no passado. Quando a OTAN, quando cai o Pacto de Varsóvia com a queda do Muro de Berlim, era para a OTAN se refazer, chamar a Rússia para um acordo. E aí Putin, com sua mente doentia, buscou argumentos de que a Ucrânia estaria aquele espaço ali indicando uma fragilidade ao território russo de uma possível invasão ou de uma possível manifestação belicosa, e ele se antecedeu isso dentro daquilo que ele pensa. Volto a dizer, a escola de Putin é a escola de Lenin e de Stalin, e a forma de fazer guerra de Putin, a gente já verificou nos países ali mais no Oriente Médio, né, na Síria, principalmente na Chechênia, que é a guerra de destruição, de destruir completamente as cidades, forçando a população civil a sair do local, forçando um acordo. É muito provável que nos próximos dias, e assim espera a inteligência militar ocidental e alguns analistas, que o Zelensky seja forçado a fazer um acordo, de repente entregando toda aquela parte territorial, talvez porque também não vai ter outra opção o Zelensky de não fazer o acordo, porque talvez essas armas que ele exato. espere chegar não cheguem, e aí ele vai Verdade. ficar de mãos atadas. Ele diz, "Poxa, a minha opção é fazer um acordo. Para o mundo, esse acordo é fantástico, porque se Com essa guerra, certeza. eu posso ter a oferta da energia russa, né, dos hidrocarbonetos, o preço do petróleo vai cair do barril do tipo Brent, que hoje já passou da casa dos 120, ele quer que a oferta continue sendo a mesma e a demanda a mesma, né, o aumento da oferta, melhor dizendo. E a demanda é a mesma, então o preço vai cair. Se o preço do petróleo cai, por tabela, a inflação tende a cair, porque a gente também passa a ter acesso à produção russa da agricultura, do que é produzido lá de grãos, a produção ucraniana também. Então, se busca, e aí a gente está percebendo isso nas entrelinhas, ninguém ainda teve coragem de falar diretamente, mas a gente percebe que sinais claros vêm sendo dados, principalmente na fala do premier alemão, o Olaf Scholz, né? Ele falou que o Ocidente está vivendo aí um desgaste por conta desse aumento da belicosidade. E aí a Sim. OTAN, ela está ofertando arma, do outro lado a Rússia tem uma capacidade militar muito grande, mas a tendência aí é que nos próximos dias um acordo pode sair aí de uma gaveta, né? Tomara, né? Ô, Torcendo Roberto, por isso. na verdade, é bom a gente até salientar que é de maior interesse da Ucrânia que esse acordo seja feito. Até porque quem está mais tendo perdas, inclusive civis, é a Ucrânia. Então, desde o começo, o presidente da Ucrânia, né, o Zelensky, ele tem sim tentado sentar com o presidente Putin e tentando entrar em um acordo. Mas o acordo que Putin quer fazer é inviável. Realmente, nenhum país em sã consciência abriria mão, depois de tantas perdas, abriria mão do seu próprio país, da sua própria, depois de tanta luta, de tanto sangue derramado, ainda sair como culpado na história, que é o que Putin, ele ainda acrescenta aí para a Ucrânia, né? Tipo, não, eu não invadi você, eu só me defendi, você tentou entrar aí para a OTAN, eu falei que você não podia, você não é um país independente, você é meus irmãos, aquela coisa de irmãos, né? Porque, realmente, pela história, né? Se a gente for olhar aí a história, realmente eles. É tanto que na parte ali do fundo da Ucrânia, com a Rússia, a maioria das pessoas falam russo, alguns até são bilíngues e outros não falam nem ucraniano, falam russo, para a gente ver como é de tão próximo realmente. Mas a Ucrânia é um país independente e Putin ele não aceita. Então, assim, é difícil quando a gente pensa no lado da Ucrânia ter tido tantas perdas e ainda assim, depois, no final de tudo, tá em pizza. Com certeza. Roberto, Não, eu ia Na só... verdade, o que a gente
percebe que há uma mudança de discurso e o discurso pertence a quem o faz, né? Eu preciso mudar o Exato. discurso porque para mim é melhor, porque eu estou sofrendo com isso, eu vou perder a eleição, meu país está vivendo a inflação e a gente percebe essa mudança de discurso. É claro que o mundo, principalmente os países da OTAN e esse mundo ocidental capitalista, ele não é, e aí eu lembro de Milton Santos, da intencionalidade do diabo, né? Cada ação e objeto tem por trás uma intenção que não está posta. Sim, Mas um acordo pode ser costurado, mas por trás disso, aos poucos, em 5 e 10 anos, com certeza a Europa vai mudar consideravelmente exato. sua matriz energética, para não ficar dependente da Rússia. Com certeza, Roberto. Eu vou passar a palavra aqui para a nossa querida Tonê, que ela tem uma pergunta também para fazer. Bom dia, Roberto. É o seguinte, se tem guerra, tem que ter armas. Alguém, a indústria armamentista aí está ganhando dinheiro, alguém está ganhando. Agora, perdendo, os perdedores são muitos, inclusive nós. Eu quero voltar aí à questão da agricultura. Se o Brasil é tão forte em agronegócio, o Brasil planta, o Brasil diz que é o pulmão do mundo, o Brasil é fértil, tem uma fertilidade, um solo muito fértil. Agora, por que esses preços dos alimentos são tão altos? Agora, não vem dizer que isso é agora acontece. Os preços dos alimentos aqui no Brasil, mesmo que os preços, os produtos que o Brasil tem, seja em hortifruti, tudo, maçã, laranja, limão, cenoura, chuchu, abóbora, tudo isso, o Brasil produz isso. E por que é tão caro? O que tem a ver o preço da cenoura aqui alto com a guerra lá? Toné, excelente sua pergunta. E tem tudo a ver, né? O mundo está globalizado, então nós não somos autossuficientes na produção de insumos agrícolas, né? Ou de defensivos. Nós precisamos dos defensivos e dos insumos produzidos pela Ucrânia e também produzidos pela Rússia. São os grandes fornecedores, felizmente ou infelizmente, do Brasil de insumos. Então, né, para a gente produzir os nossos grãos, nossa soja, o nosso milho, vender para o mundo, o nosso milho, a gente mandar para as grandes empresas, as grandes agroindústrias aqui do Sudeste, do Sul do país, para produzir milho, para produzir carne de porco, para produzir frango, para produzir a carne bovina, nós precisamos disso por tabela. E se falta esse insumo, o que tem vai ficar muito caro, porque a gente tem aquela lei de oferta e demanda, né? A minha demanda continua grande e eu consigo ofertar muito pouco, então o preço sobe. Mas chega um momento que eu vou ter um colapso da oferta. E colapsando a oferta, ninguém vai ter. Se ninguém tem, então né, é muito provável que a nossa próxima safra, se essa guerra não findar agora e retomarem as exportações dos insumos e defensivos agrícolas, a nossa safra próxima ela vai ter uma queda considerável. E aí, como é que está o preço da cenoura no Brasil? Volto a dizer, o nosso transporte é eminentemente rodoviário, por uma opção feita na época pelos políticos, na minha opção equivocada. Um país de dimensões continentais como o Brasil, como é a China, como são os Estados Unidos, são países que têm um intermodal de transporte, né? Eu tenho lá o transporte rodoviário, o ferroviário, de cabotagem, o fluvial, exatamente para diversificar, mas o nosso é eminentemente rodoviário. O preço do diesel, ele está quase... a tendência é que ele passe o preço da gasolina, porque a demanda por diesel no mundo está muito grande, e como o nosso PPI, Programa de Paridade Internacional, faz com que a Petrobras não tenha a obrigação de vender para o Brasil. As nossas refinarias e a Acelen aqui da Bahia, a primeira privatizada, ela possa vender para o mercado internacional se o preço lá fora do diesel estiver mais alto que aqui, que é aquela velha lei de mercado. Enfim, como o PPI nos obriga a isso, o preço do diesel está caro. Se o preço do diesel está lá em cima, nosso frete rodoviário vai ficar muito caro, que vai impactar na cenoura de cada dia. Mesmo. Do jeito que as coisas estão indo, é realmente complicado. Esperemos que essa guerra, né, ela se finde, porque ela já foi... durou muito além do que deveria ter durado, do que a maioria das pessoas, inclusive, imaginaria que iria chegar. Então, muito obrigada, Roberto, mais uma vez, por sua expertise, por todo o ensinamento e todas atualizações aqui que você sempre nos traz de maneira tão que as pessoas consigam entender, porque às vezes parece ser um assunto tão difícil, né? Ele consegue desmistificar, né? E tão longe também,
você consegue trazer isso mais para perto, para que as pessoas consigam entender o assunto guerra e entender quais são as variantes que acabam afetando aqui o nosso país. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Valeu, meninas. Eu que agradeço e estou disponível. Estamos juntos. Forte abraço. Obrigada. Abraço. E agora vamos com o vídeo. Gustavo, ele que trouxe aí diretamente de Conquista, né, com uma banda. Bom dia, Gustavo. Deixa de bestagem, nós nem sabemos português. Nós somos caipira. Eu não preciso de você. O mundo é grande e hoje simples. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Mas sabendo que eu já tirei meu time de pedra. Só pra te ver sorrir, pra mim não chora. Cheio, nega, pra derramarem vamos veste antes de chover. Veste seu vestido logo, nega, sem tirar nem dar traseira. Gosto debaixo do lençol. Já se for a lua cheia, já é meia-noite e meia. Até de imensa, coração se aguenta e não quer chorar. Vou pro meu sertão, ai ai eu vou me embora. Vou cuidar da plantação. Casa eu amo e voltou pro meu sertão. Ai 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 eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Ai 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 a seca fez eu desertar de minha terra, mas felizmente Deus agora se lembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. Ararararei, 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 oh, ararararei. Rios correndo, as cachoeiras tão zoando. Terra molhada, mato verde, que riqueza. Casa branca tá brincando, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E a asa branca tá brincando, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Ai, ai, revendo a chuva eu me arrescordo de rosinha. Ali na vou casado do ano. E se a safra não atrapalhar meus planos, é que há, ó seu vigário, vou casar no fim do ano. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam dizendo que nós é caipira, que nossa onda é montar a cavalo, que nossa calça é amarrada com enguira, que nossa valsa é brigar de galo. Andam falando que nós é rotina, mas nós não gosta de tramóia, nós gosta das meninas, nós é jaca, nós é jóia. Eita, deu água na boca, inclusive, né? Toné, pra mim, esse é o melhor período do ano. Deixa eu consertar aqui, misericórdia. É o melhor período do ano. O São João, eu fico esperando ansiosamente. É também o período do meu aniversário. Então, assim, é um outro motivo para ficar ali esperando.
tempo frio, que eu gosto, apesar da rinite. É um tempo que eu gosto muito. E a comida, além da festa, do forrozinho, do chameguinho, do cheirinho no cangote, né? Não é bom? E as comidas E típicas, a né? comida, gente, ó, desculpa quem não mora no Nordeste, viu? Porque o São João é a melhor festa, sem sombra de dúvidas. O que você acha, Toné? Muito bom. Agora não pode misturar, né? São João é tempo de sanfona. Não é tempo de Concordo. guitarra, de axé, DJ. de funk, de não sei o quê. Não é tempo disso. Isso, Rock Porque, in Rio é Rock porque in Rio. esse gênero de música, você tem um ano inteiro. Sim, E o São João, essa coisa de forró, só essa tem. coisa típica do Nordeste, é só em junho. Junho é Santo Antônio, São João e São Pedro. Então vamos acabar com isso. Você contratar a Harmonia do Samba, que toca pagode, no período de São João junino, pelo amor de Deus, me poupe, né? É ruim, é Nós péssimo. amamos, né? Amamos a harmonia do samba, amamos Belmarques. Mas toca o ano inteiro, gente. Exato. E tem que valorizar, né, Toné, aquele artista regional que sofreu tanto nesse período de pandemia, 2 anos aí parado. As bandas pequenas foram as que mais sofreram com isso, então tem que valorizar. São eles que têm que ser privilegiados com esse evento, né? Com certeza. Foram 2 anos que o setor que mais sofreu, eu sempre repito isso, foi a área de entretenimento. Muito, muito, muito mesmo. Muitos artistas aí passaram muitas dificuldades. Principalmente esses que tocam em barzinho, dia de sexta, fim de Sim. semana, dia de sábado, pega um tecladinho lá, faz a sua cantoria lá nos barzinhos aqui em Itabuna aqui mesmo, tem muito que vive disso, esse segmento. Bom, esses sofreram muito. Agora, a farra que está se fazendo com dinheiro público não está no gibi. Agora vem o governador dizer, porque a Covid está aumentando, cuidado, todos cuidados. O senhor mesmo que está patrocinando a Bahia Tussa, através da Bahia Tussa, está patrocinando rios de dinheiro e rios. O artista tem que ganhar, mas não precisa ser do jeito que está, em detrimento do artista regional, do artista local. Aqui em Itabuna mesmo, vou lhe dizer, você vai pagar. Como é o nome do homem? João Gomes, 360 mil reais. E paga a banda Lordão 40 mil. O Cacau com Leite nem ia entrar, mas com uma pressão muito grande entrou, 40 mil. E os outros tem de 2 mil, 3 mil, 4 mil. Esse pessoal tem que botar na cabeça que tudo bem, todo mundo tem que ganhar, mas não precisa exorbitar. Está muito alto. Jequié mesmo vai trazer 2 atrações de nível de peso. Maiara Maraíza e Simone Simari, que é muito alto. Porque não é só os artistas não, gente. Além dos artistas, tem toda a infraestrutura da festa, a logística da festa. Aí contrata um artista desse por 2 milhões e o resto? E a saúde, como fica? E é uma escola que está lá, os pedaços, não tem nenhuma carteira, a merenda escolar vai lá, pífia, não funciona. Então tem que ver isso, tem que rever. Eu quero que todo mundo ganhe, o artista principalmente. Tem que ganhar, tem que viver, ele vive disso. É a profissão dele. Mas também tem que ver os outros setores. É uma farra com dinheiro público, tá vendo? Ó, Itapé vai fazer São João, Ibicaraí, Itajuípe, Uruçuco, Baitaba, Itabuna, Ilhéus, A Bahia em Ibicuí, peso, né? a Bahia inteira. Eu tô falando das umas próximas nossas aqui, da nossa região. Todo mundo vai fazer festa. Vai ser rios de dinheiro. Mas não é só 1 milhão, 2 milhões que se paga de um cachê. É muito mais do que isso. As prefeituras vão ter que bancar. O governo do estado vai pagar algumas atrações maiores, vai pagar, tudo bem, vai patrocinar. E o resto, quem paga é o próprio município. Então, as pessoas têm que rever isso. Os gastos são exorbitantes. Ô, Toné, Hein? e falando nisso, né? Os artistas, você citou aí que muitos artistas passaram necessidade, alguns tiveram que fazer vaquinhas. Muitas dificuldades. E quem passou mais necessidade foi justamente o artista local, o artista de barzinho. Porque essa galera que é famosa tinha os patrocínios, tinha essas Fizeram as lives propagandas, milionárias. As lives milionárias. tinham Milionárias, as lives, que também gerava mais. As lives eles ganhavam mais com patrocínio. Exatamente. Não pela live em si, mas pelos patrocínios. Então, assim, tem as músicas deles que todo dia a galera tá ouvindo, então gera streams também nas plataformas digitais. Então, assim, eles sofreram, sim, porque Sim. eles cobram new show 100 mil, 50 mil, 200 mil. Mas, e o pessoal que cobra R$1.000, que cobra R$3.000, que cobra R$5.000 e que não tem esse público que eles têm, não é? Que realmente tiveram que... O público, né? O artista regional que só tem aquele público regional daqui. Sofreu muito. Passou muito. necessidade.
Passou necessidade. Inclusive, aquela banda Terno e Chinela que teve aqui sexta-feira, ele estava me falando, Toné, que ele teve que virar até vaqueiro, descobrir novos talentos durante a pandemia, para justamente não chegar a uma situação de até passar fome. Para conseguir sobreviver. Porque vivia da música, né? O seu único meio, o seu único ganho era esse. E ele se viu em um beco sem saída. Sem evento, todo mundo preso dentro de casa, estabelecimentos fechados. Ele teve que tentar descobrir novas atuações. E aí, nisso, ele acabou virando vaqueiro, tendo que tirar leite de vaca para poder sobreviver. E tem outro aspecto. Eu vou voltar aqui um assunto interessante. O pessoal que faz festa, os municípios, gestores, cada um que entra muda o nome da festa. Agora já é Itapedro, aqui em Itabuna. Já foi Forró do Povo. Quer dizer, de 4 anos, fica sem identidade. Povo burro. Fica sem identidade. Lá em Eunápolis, é Pedrão a vida toda. Então tem que ter esse pessoal da Câmara de Vereadores tem que ter um projeto, uma coisa disso, fazer isso. A festa vai chamar Itapedro, vai ser Itapedro toda a vida. Agora, toda vez entra um, muda. Perde a identidade, gente. Bota na sua cabeça. Tem que ser um nome para ficar. Agora, muda todo dia. É forró disso. Lá em Léus, Vive Léus. Já foi Aleluia Festival, foi não sei o quê. Todo dia muda. Quando um gestor de 4 anos, você muda o nome do evento, não perde a identidade. Perde. Isso mesmo, Toné. Depois a gente vai voltar a falar mais um pouquinho sobre esse assunto, porque realmente deixa a gente indignados. Agora vamos ao vivo com o advogado André Peixoto, ele que é especialista em direito de pessoas portadoras de necessidades especiais. Bom dia, André. Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui participando do programa. Um abraço a todos os telespectadores da TV News. Isso. Ô, André, vamos falar um pouco, já que a sua especialidade é em pessoas com necessidades especiais, vamos falar um pouco sobre o rol taxativo, né? Que o STJ ele acabou aí liberando que os planos de saúde decidissem o que deve e o que não deve entrar na lista, o que deve ou que não deve ser de priori ali para as pessoas, e quem mais sofre é justamente essas pessoas com necessidades especiais que precisam tanto de atendimentos. Meninas, só para a gente exemplificar o que foi que aconteceu. No último dia 8, semana passada, foi julgado se o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, então a gente está falando de pessoas que utilizam de planos de saúde, ou seja, mais de 40 milhões de brasileiros, se o rol é o quê? São procedimentos, são medicamentos que constam nessa lista da Agência Nacional, se esse rol era taxativo ou exemplificativo. O que é o rol taxativo? O rol taxativo é que todos aqueles procedimentos que se encontram nessa lista é o máximo que os planos de saúde teriam que cumprir. E o rol exemplificativo, que era o que valia antigamente, era o mínimo. Então, o mínimo que o plano poderia fornecer aos seus segurados seria o que estava no rol. E agora é o máximo. Então, essa foi a grande mudança, foi uma decisão assim que nós, advogados que atuamos na área especificamente, não esperávamos que iam passar, mas por 6 votos a 3, 9 pessoas decidiram que as pessoas que já pagam caro por um plano de saúde, o plano só é obrigado a cobrir o que está naquela lista. Só que tiveram algumas exceções e nisso que nós estamos nos apegando para tentar garantir os direitos dos segurados, né? Isso mesmo, querido. E como a gente citou, quem acaba sofrendo mais são as pessoas com necessidades especiais. O Gustavo, né, ele que é seu amigo, ele acabou me contando que você tem um filho que é autista. Então, você Isso. tem como dizer realmente, né, como é que eu posso falar? Sofre na pele. Você sofre na pele, vai sofrer na pele, na verdade. Eu costumo dizer que eu advogo em causa própria. Exato. Então, explica pra gente, para o pessoal, já que você, como pai de uma criança autista, consegue entender
de todas as necessidades que ela precisa e da importância dessa cobertura que o plano dá para conseguir fazer as suas consultas com diversas especialidades aí da medicina. Explica para o pessoal, principalmente para quem é pai também e mãe de uma criança que tenha o TEA, né? Que é o aspecto autista. O transtorno do espectro autista. Mas, meninas, antes da gente falar dessa questão das pessoas com necessidades especiais, a gente tem que colocar na cabeça que essa decisão não afeta só as pessoas com necessidades especiais. Então, a gente está falando de pessoas que têm doença crônica, pessoas que têm câncer, que precisam de tratamento que não está no rol, pessoas que estão em home care, que não constam no rol da ANS. Então, após essa decisão, os planos de saúde vão poder recorrer das decisões que já estão garantindo esse atendimento para as pessoas e pode suspender o tratamento. Entendeu? Então, a gente está falando de uma decisão que vai afetar muita gente, muita gente. Mas falando no caso específico meu, como eu falei, eu advogo causa própria, sou pai de Miguel, 4 anos, diagnosticado há 1 ano e meio com transtorno do espectro autista, e o plano de saúde dele não custeou, não atendia. Por quê? Porque não estava no rol da ANS. Então, a gente entrou com ação e, através de uma liminar, conseguimos que o plano custeasse esse tratamento e a evolução é gritante nesse 1 ano e meio que ele está. Então, Miguel é uma criança que não falava, hoje já fala algumas palavras. Ele não entendia pequenas ordens, ele já começou a entender. Então, a gente vê que a evolução é bastante grande. Então, a falta desse tratamento vai atrapalhar a vida dessas crianças e dessas pessoas de forma que não vão ter como recuperar. E o lema que nós estamos utilizando a respeito dessa votação é que o rol taxativo mata, e mata mesmo, gente. Imagine você estar com tratamento em home care em casa, que depende daqueles aparelhos para sobreviver, e você pode não ter mais. E aí, vai fazer o quê? Sim, tratamentos Entendeu? de câncer também, que a gente sabe que o De SUS câncer, de todas as doenças bem mais crônicas. difícil Então, de conseguir. agora sim, na decisão, o que é que aconteceu? Os ministros, eles afagaram os planos de saúde, por assim dizer, mas eles colocaram as exceções. As exceções, uma delas, a principal, é o seguinte, que mesmo que a solicitação que você está pedindo não esteja no rol da ANS, se haver comprovação científica e parecer de órgãos técnicos comprovando que esse tratamento novo tem eficácia real na qualidade de vida do paciente, então, mesmo assim, você pode conseguir o tratamento. Então, é isso que nós estamos nos agarrando. E também tem muita coisa, já se recorreu dessa decisão, então, essa decisão está indo para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e não acaba agora. Nós perdemos uma batalha, não perdemos a guerra. E o principal de tudo, na última segunda-feira, 4 senadores colocaram projetos de lei para que o rol exemplificativo, que é aquele que o mínimo que está lá seja o mínimo que os planos forneçam para os seus segurados, vire lei. Então, se virar lei, acaba toda essa discussão, o rol passa a ser exemplificativo e vai ter garantia para os familiares. E o melhor de tudo é que um desses projetos, o do senador Randolfo Rodrigues, já está em tramitação de urgência. Então, logo, logo, a gente já deve ter uma posição favorável que assegure essa garantia do direito dos segurados dos planos. Ô, doutor, agora sim, antes do rol taxativo, já se existia a dificuldade dos planos não cobrir tudo. E algumas pessoas tinham que, para ter o seu direito garantido, apesar de estar ali pagando o seu plano todo mês, ainda assim ter que recorrer a um advogado. E já era difícil conseguir isso. Hoje, com o rol taxativo, eu acredito que isso vai ficar absurdamente pior. Geralmente, eu falo o seguinte, já era difícil, agora está um pouco mais complicado. Por quê? Não quer dizer que esse rol taxativo já é uma decisão, é uma lei. Mas o que é que acontece? O STJ mandou o recado para os juízes de primeiro grau e para todos os advogados, informando o seguinte: se essas decisões de recurso chegarem até aqui,
nós vamos informar que o rol é taxativo, o que vale é o rol taxativo. Então, pode o juiz de primeiro grau conceder uma liminar, mesmo não estando no rol? Pode. Entendeu? Só que você já fica sabendo que se chegar no STJ, eles vão dizer que o rol é taxativo e tem a possibilidade de você perder essa garantia. Mas assim como cabe recurso para os planos, cabe recurso também para nós advogados, defensores, Ministério Público, para a garantia do direito dos segurados. E você acredita, algumas pessoas, né, algumas instituições, principalmente essa do pessoal com necessidades especiais, têm recorrido à decisão. Você acredita que será possível aí eles voltarem atrás? Olha, voltar atrás, eu acho que não, porque já está tomada a decisão, mas cabe recurso ao STF. E diante de toda essa repercussão, como eu falei, vários artistas compraram essa briga, principalmente o Mion, o apresentador Marcos Mion, que tem um que filho, ele tem um filho, que é o Romeu. Inclusive tem uma isso, lei, né? uma lei Romeu Mion, que assegura a identidade a todas as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, o vídeo de Mion viralizou, ele Sim. falando que a taxatividade mata, e mata mesmo. Então, a repercussão está muito grande. Então, se chegar no STF, assim, eu não vou dizer que eles vão mudar, mas diante de toda essa comoção que essa decisão tomou, e a gente está falando de mais de 40 milhões de pessoas, de cidadãos que dependem da saúde suplementar. Então, não é pouca gente. Ô, doutor, Toné está aqui com a gente, ela tem uma pergunta também para te fazer. Pois não, Toné? Bom dia. É sobre a desinformação das pessoas quando vão contratar esses planos. Por exemplo, a gente quando está no desespero, que vai num banco, você vai pedir um empréstimo, ele mostra um catatal de papel, mais de 10, 15 folhas, você no desespero, você assina que você nem lê. Primeiro, que as letras são desse tamanho, não dá no você ler. Se você levar para casa, você não volta lá, porque vai ver que a taxa de juros, você pede 10 mil, vai valer 40 mil daqui a 2 anos. Então, quando vai contratar esses planos de saúde, a pessoa vai fazer um procedimento, chega lá, o seu plano não cobre isso. O que se atribui a tanta desinformação, inclusive da pessoa, do contratante, do contratado, aliás, que vai lá contratar e não sabe os seus direitos, não sabe dos seus direitos, desconhece completamente. Exatamente. Eu acho que vai mais do treinamento do profissional que está fazendo essa venda, entendeu? E isso a gente pode recorrer ao Código de Defesa do Consumidor e buscar essas garantias de informação, até porque o plano tem que informar tudo o que ele cobre e o que ele não cobre. Fora isso, né, a gente teve um absurdo nessa última decisão também, que além de dizer que o plano só é obrigado a cobrar o que está no rol da ANS, os ministros informaram o seguinte, que o plano pode oferecer ao seu segurado que ele pode pagar um valor a mais no que foi contratado, pode fazer um aditivo no contrato, para que ele tenha direito a esses procedimentos que estão fora do rol da ANS. Entendeu? Então, foi uma decisão assim descabida, retrógrada, que caiu como uma bomba na defesa do direito à saúde das pessoas, entendeu? Então, não é interessante, como você falou, não é interessante os planos ou os bancos informarem as pessoas o que realmente tem, mas é garantido por lei, através do Código de Defesa do Consumidor, que os contratantes, os consumidores tenham acesso a todas as informações do que estão contratando. E quando, por exemplo, se você impetra um recurso, né, o plano não quer cobrir, aí você impetra um recurso, por que esses recursos são tão demorados para julgar? Enquanto isso, a pessoa morre, né? Exatamente. A gente está falando do nosso Tribunal de Justiça aqui, que vários anos foi eleito o pior em produtividade. Então, a gente... eu não sei nem o que falar dessas decisões, dessa demora do judiciário. Falta servidores, faltam juízes, entendeu? Então, cabe a gente cobrar dos nossos governantes para tentar modificar essa questão, né? Eu vou dar um exemplo. Eu estou com um processo aqui que já tem 4 meses, uma criança precisando de atendimento que não saiu liminar. Nem dizendo que sim, nem que não. Entendeu? Então, é uma questão muito difícil, a gente fica sem nem saber como informar para o cliente que a demora do judiciário. Sim, agora se o paciente, né, nesse ínterim,
paciente que está pedindo, impetrou esse recurso, se ele morrer, a família tem direito à indenização? Claro, claro. Sim, claro. Teve o seu direito não julgado, então a família pode procurar um advogado, defensoria pública, Ministério Público, e entrar com ação pedindo ressarcimento por essa questão, pela falta do atendimento. Cabe salientar, Toné, que o acesso à saúde é amplo e restrito, garantido pela Constituição. Então, infelizmente, a gente está vendo a nossa Constituição jogada no lixo, e essa decisão aí que foi tomada no STJ vai de encontro, inclusive é um dos argumentos que estão utilizando para o recurso, que a decisão foi inconstitucional porque está restringindo o acesso à saúde para as pessoas que estão pagando pela saúde suplementar. Isso mesmo. Pode voltar para cá para a gente, Cássio? Cortou o doutor? Caiu o link? Oi, estou aqui. Ah, tá aí ainda. Doutor, eu quero agradecer, muito obrigada pelas suas informações. Infelizmente, a gente passou um pouquinho do tempo. Vamos te trazer aqui também uma outra oportunidade para falar sobre a importância, né, de se entender sobre o assunto. Desde já agradecemos sua disponibilidade. Pode deixar suas redes sociais e o seu número de contato também para quem queira entrar em contato com o senhor? Obrigado, agradeço pelo convite novamente, me coloco à disposição. E antes de tudo, eu só queria dar um recado para esses familiares que estão nessa situação. Calma, muita calma, porque nada está perdido, estamos em garantias de direito. E os contatos, Instagram, @andreluiz.peixoto_moreira_adv, e o telefone é o 77988683111. Ok, muito obrigada e mais uma vez por ter aí dado, né, essa disponibilidade e essa gratificante informação para todos nós. Abraço. Abraço, boa tarde. Agora estamos aqui no estúdio já com nossas convidadas, né? Maria Luísa Vivas, isso. E Catarina Coelho, elas que são filhas de Jó Betel 04 Itabuna. Ontem tivemos aqui os rapazes, hoje vamos ter as meninas. Explica para a gente, para o pessoal de casa, o que significa ser filhas de Jó. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, né? Quase boa tarde. A vocês, aos telespectadores que estão nos acompanhando neste momento, né? Ser filha de Jó é uma pergunta muito difícil até de responder, né? Porque pela complexidade, né? Por tudo que nos representa, né? Como filha de Jó, acaba se tornando muito difícil resumir em palavras o que é ser filha de Jó e fazer parte de uma organização na qual visa a liderança feminina. A gente trabalha muito, é um grupo de apenas mulheres, meninas mulheres. A gente chama, né, de membros ativos os membros entre 10 a 20 anos incompletos. E então, obviamente, né, por supervisão adulta, mas o brilho todo é dessas meninas que nós chamamos de membros ativos, né, de 10 a 20 anos. Ela se deu origem, me falhou o nome aqui da pessoa que fundou, foi, se não me engano, nos Estados Unidos, foi justamente pelo Demolay? Porque o Demolay, na verdade, ele é só masculino, né, do sexo masculino. Então, ela viu essa necessidade que ela queria talvez participar também de algo parecido e acabou criando, aí, fundando as Filhas de Jó? Um pouco, né? Porque nossa fundadora é Teresa Widmich e ela fundou com esse princípio da maçonaria, no caso, né? Que ela era esposa de maçom e ela tinha muito esse ideal de ter uma ordem feminina também, de ter essa irmandade, essa ligação, esse laço. Então, no princípio, ela tinha criado a outra ordem, que é a do Oriente. Ela fazia parte da Estrela do Oriente, que já era uma organização feminina mais para adultos. E aí, a partir
dos princípios dela, né, de crescimento, dos ensinamentos passados pela mãe dela, ela criou as filhas de Jó. Então, foi em 1920, então, 20 de outubro de 1920. Então, quando a gente contextualiza, quando a gente fala, né, do gênero feminino, é impossível não trazer esse questionamento, né, do posicionamento da mulher na sociedade. Então, ela foi muito à frente da sociedade quando a gente para pensar que ela se empoderou, né? Teve um certo empoderamento dela para a época, inclusive em 1920. 1920, exatamente. Então, foi criada em Omaha também, né? Tipo, que ela que trouxe, ela que foi à frente para lutar, para trazer, porque ela tinha esse princípio de querer ter uma ordem para as meninas. Porque, se eu não me engano, na época também existiu os Demolês. Os Demolês foi um ano antes. São os mesmos princípios? Eu vi que tinha 7... como é que eu posso falar? 7 virtudes nos meninos, né? Vocês também preservam 7 ou tem menos ou tem mais? Não, é uma ordem completamente diferente, né? É difícil até comparar, não tem como a gente colocar assim, comparar, mas sim, é uma outra história, né? Nós temos um princípio cristão, né? Ethel Teresa, ela era cristã e os princípios dela foi voltado a um capítulo da Bíblia, um livro da Bíblia que é Jó, né? E exatamente, né, o capítulo 42, versículo 15, né, que fala que em toda a terra não houveram mulheres mais justas quanto as filhas de Jó, e seus pais lhe deram herança entre seus irmãos. Então, a história ela é diferente. Nós somos uma organização patrocinada pela maçonaria, mas cargos diferentes, princípios diferentes. Mas a gente tem um ponto em comum, né, que são os nossos ideais, que é justamente de preparar o homem para a sociedade. Isso. Um homem com um caráter mais justo. Perfeito, exatamente. O que significa ser Maria Luísa Vivas? Você é grande guardiã do Grande Conselho Guardião da Bahia. O que significa ser isso? É Catarina, na verdade. Isso. Catarina Coelho, né? Catarina Coelho. Catarina e você é Maria Luísa. Sou Catarina. Ela é Catarina e ela é Maria Luísa. Exatamente. Isso aí é grande guardiã. Isso. O cargo de grande guardiã é o cargo de liderança adulta a nível estadual. Então, eu sou filha de Jó, membro de maioridade, eu excedi os 20 anos, né? Não sou mais membro ativo. E caminhei no percurso, né? Continuei participando das filhas de Jó, mas como membro adulto. Então, a gente tem cargos, né, também, não só para as meninas, né, de 10 a 20 anos, mas temos cargos para adultos. E me candidatei, né, para participar da liderança adulta no estado da Bahia. Então, eu sou filha, né, cria do Betel 04 de Itabuna e representando todo o estado, né, nas Filhas de Jó Internacional. Ô, Catarina, qual o papel das Filhas de Jó para a sociedade e com relação ao funcionamento? Qualquer mulher interessada em participar do grupo, ela tem essa liberdade para procurar participar ou é uma ordem mais fechada? Bom, levando em consideração, se a gente comparar com a ordem dos Demolês, ela é mais um pouco mais fechada, digamos assim. Sim. Precisa ter um parentesco maçônico. A priori era filho de maçom. Filho, sobrinha, neto. Sou filha de maçom. Pois é. E aí tinha. Aí a partir de 2015, né, através de uma emenda a nível internacional, a gente abriu um pouco mais. Então, se a menina não tiver um parentesco direto, um parentesco maçônico, algum maçom que seja amigo, né, que tenha alguma, né, relação com essa filha, né, um padrinho que não tem, né, sim, uma relação consanguínea, ele pode apadrinhar. Ele pode apadrinhar. Aí seria um maçom e um membro de maioridade para fazer esse apadrinhamento e essa menina participar das Filhas de Jó.
Pronto. E qual o papel das filhas de Jó para a sociedade? Assim, a gente vê que a maçonaria, por ser filha de maçom, é uma ordem bastante secreta, né? É algo bem fechado. Filhas de Jó funciona assim também? O que ocorre lá é bem secreto somente para o grupo? Ou você pode falar um pouco sobre qual o papel que as filhas de Jó têm para a sociedade? A gente considera que não somos uma organização secreta, mas discreta, digamos assim. E nós fazemos algumas atividades públicas, como o desfile de 7 de setembro. Então, é uma oportunidade também da gente mostrar que a gente está ali presente na sociedade, na cidade também. Não só no 7 de setembro, né, através do desfile, mas nas atividades Do Betel em si, né? Tipo, para a sociedade. A caridade, no caso. As filantropias, né? Eventos também que a Eu gente tô vendo faz, que projetos. você está caracterizada. Você poderia me explicar um pouco? É porque eu estou, na verdade, atualmente como a honorável rainha do Betel daqui de Itabuna, o 04. E nós temos 3 meninas que vestem essas capas roxas e as coroas, como representando as 3 filhas de Jó, né? Que elas representam mais para identificar mesmo dentro da ordem. Assim como a gente tem as meninas que usam o hobby somente a parte branca, com o cordão branco, que são as meninas ativas. E tem meninas que usam com cordão roxo, que são os corais do Betel, né? Que são meninas que não foram instaladas, não estão pegando cargos. Nós temos as 3 filhas de Jó representando como a tríade, né? Que é a honorável, a primeira e a segunda princesa. Perfeito. Toné também tem uma pergunta para vocês. Bom dia para vocês. Agora, esse trabalho de vocês é vinculado a uma maçonaria, uma loja maçônica específica? Por exemplo, é ligada ao quê? A Areópago é ligada a 28 de julho ou é todo tipo de maçonaria, uma loja maçônica? Então, em cada cidade, uma maçonaria, ela patrocina um Betel, no caso. Tipo, o Betel Toda 04, loja maçônica tem isso? Não são todas as lojas. Elas que, na verdade, que escolhem, assim, por criar ou fundar um Betel na cidade ou na maçonaria. No caso do 04, a gente é patrocinada pela Aerópago. Aerópago. E tem a 31 também, que é a Cirejal 31, que é patrocinada pela da 28. Isso. Agora, eu queria dirigir uma pergunta a essa outra pessoa aí. Que tipo de trabalho mesmo vocês desenvolvem? É o quê? Trabalho social, de assistência? O que vocês fazem mesmo? Nós trabalhamos com aperfeiçoamento pessoal, a gente trabalha na formação das meninas com o intuito mesmo de levar para a sociedade, né? Dar uma contribuição para a sociedade. Quando a gente forma meninas, né, com espírito de liderança, que consegue trabalhar em grupo. Mas só para mulheres? No caso das filhas de Jó, só para as mulheres. Para os homens já é o demolei, né? Exatamente. E a própria maçonaria em si. Exatamente. Exato. E então, a gente trabalha com a questão filantrópica, né? A gente sabe que é muito importante, né? Nós, como grupos, temos essa empatia, né, com a sociedade. A gente sabe que existem vários problemas, então a gente quer dar nossa contribuição para a sociedade através das filantropias. A gente faz atividades para o aperfeiçoamento pessoal. Então, a gente consegue inicia meninas com 10, 12 anos de idade e que muitas vezes não olham nos nossos olhos, né, não consegue se expressar ou falar. E aí a gente expõe essas meninas a situações que elas podem estar gerenciando projetos, ela pode estar falando em público, se apresentando. Então, a gente vê um salto de desenvolvimento. A gente inicia meninas em uma fase muito crucial, né? Que é entre a infância e a fase adulta. Então, é uma formação mesmo pessoal que a gente faz. E tem quanto tempo vocês desenvolvem esse trabalho aqui? Em Itabuna? Aqui em Itabuna. Desde 1994. 94? 94. Vai fazer 28 anos. Fez 28 anos. 28 em abril. Você entrou desde os seus 10, os 10 anos, né, menina? A partir dos 10. A partir dos 10. Eu entrei com 11 anos na gestão de 2018.2. E
Estou até hoje aqui como membro ativo. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade de vocês. Em outra oportunidade, traremos vocês aqui novamente para elucidar mais sobre o tema, né? E também ficar conhecido aqui na cidade, porque, como você falou, não é uma organização, é uma organização, como foi a palavra que você falou? Me fugiu aqui. Discreta? Discreta, né? Não secreta, não né? secreto, porque o secreto dá a entender que está escondido, que é algo que é oculto. Sim. E vocês existem, e é tanto que estão aqui dando entrevista para a gente, então não é secreto. É só ter as suas particularidades no sentido de, principalmente, os Filhos de Jó, que a gente viu que o Demolei é um pouco mais aberto, né? As Filhas de Jó é um pouco mais fechado, mas para quem tem interesse, ainda assim é possível participar. Pode dizer o número de vocês, se vocês, para quem quer entrar em contato, se pode, se não pode, e o arroba de vocês também, para quem quer seguir vocês nas redes sociais e saber mais sobre o assunto. Eu tenho até uma dúvida. Qual é até qual idade? É até 20 anos. Ah, tô velha. É tarde demais. Mas a gente tem... Vocês podem entrar em contato com a gente por meio do nosso Instagram, que é @lacos04união. E também tem o Filhas de Jó Bahia, que é o site. filhasjobahia.org. Exatamente. Lá a gente tem um espaço para tirar todas essas dúvidas. Tem principais perguntas, né? A gente já sabe, né? Como fazer parte, como se filiar a algum Betel, e o que é o Betel, o que são as Filhas de Jó. Então, filhasjobahia.org. E tem até uma lista de Betel também, né? De todas as cidades da Bahia, no caso. Sim. Exatamente. E eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco mais sobre as Filhas de Jó Bahia para todo mundo, porque, de fato, ela é discreta, não é secreta. Sim. Então, é muito bom apresentar. Vale ressaltar também, gostaria de dizer que Itabuna é uma das cidades mais forte em relação a paramaçônicas. Porque Sim. a gente tem várias lojas maçônicas aqui. A gente tem 2 capítulos, né? É o Betel 04, o capítulo 40, que foi de ontem, dos meninos. Isso, exatamente. E o capítulo é patrocinado 18, pelo 18, alguma coisa assim que pelo 28 de É julho. patrocinado pela São 28. 3 lojas, não? São 3? São mais lojas maçônicas. Lojas são 6. É independente de loja, na verdade. Porque, assim, existem lojas, mas, vamos supor, tem 10 lojas, mas talvez esses 10 donos de loja faz parte da mesma maçonaria, né? Isso. É pela maçonaria, sim, pelo ambiente Pela maçônico, ordem, pela ordem, que Isso. patrocina tanto o outro Exato. Demolei E as quanto os Filhas Filhos de Jó. Isso mesmo? Exatamente. Então, a gente tem 2 Betéis. A gente só tem a capital, né, Salvador, com 2 Betéis. Então, aqui no interior, nós somos muito fortes em relação a paramaçônicas. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Agora estamos com Isaura Brandão, ela que é vice-presidente do albergue Bezerra de Menezes. Bom dia, Isaura. Oi, Isaura. Bom dia. Olá, bom dia. Não sei se vocês me ouvem, eu perdi um pouco da imagem. Gelada, mas sua voz está saindo perfeita. Deixa eu só acessar aqui novamente de um pouco, acho que é a minha internet. Pronto, não tem problema. Perfeito. Enquanto isso, vamos dar uma notícia aqui. Ontem você viu a Superlua, Toné? Não vi, não. Perdi também. A Superlua ela foi vista em várias partes do Brasil, inclusive tem até as imagens. As imagens dela. E olha como ela estava linda. O fenômeno é conhecido como Superlua e foi visto na terça-feira, do dia 14, em várias partes do Brasil, como eu falei. Ela aconteceu quando a lua cheia ou lua nova coincidem com o momento em que o astro está mais próximo da Terra, chamado de perigeu. Quando isso acontece, a lua pode parecer maior e mais brilhante, como a gente consegue ver aí nas imagens. Ela estava sensacional. O astrônomo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Daniel Mello, explica que o tamanho do astro não se altera, apenas a percepção do tamanho ao olhar humano. Em geral, o fenômeno ocorre de 2 a 3 vezes por ano. Em 2022, segundo o pesquisador, será possível ver a superlua tanto em junho
quanto em julho. Então, a gente vai ter aí essa belezura mês que vem novamente. E a próxima, depois do mês que vem, só em 2023. Você tem a síndrome selenofilia? Sabe o que é senelofonia? Me Nunca explica ouvi aí, falar. mulher. Selenofilia. Selenofilia. Não sei o que é. Selenofilia. Você tem essa síndrome? Não sei o que é. Sabe nem o que é, né, São as Toné? pessoas que são apaixonadas pela lua. Eu confesso que eu tenho um pouquinho dessa síndrome e eu fico apaixonada olhando Quem é apaixonado pela lua é quem gosta de namorar, gente. Quem não gosta, Toné? Cadê dividir Toné aí com a gente, Cássio, por favor? Isaura, ela já retornou no link, será? Quando ela retornar, o pessoal avisa pra gente. Hein, Toné? Quem não gosta de namorar, me diga, mulher. Ainda mais no luar, né? Na praia. Quem não Não gosta? é uma lua daquela... Tudo de bom, né, nega? Já diz tudo, um luar, olha como musiquinha, Sendo iluminada pela lua. a luz de vela, com um vinho. Nesse friozinho. Esse complemento aí, você que tá fazendo, né? Viajei, né? Viajei. É. Mas é bom. Inclusive, como eu vinha falando, eu sou muito apaixonada pela lua. Inclusive, já escrevi até música olhando pra lua de tão apaixonada. Senofilia, o nome é? Selenofilia. 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 Uma Para as coisa nova pessoas pra que mim. são aí Difícil de falar. apaixonadas pela lua. Enquanto Brandão aí, ela tá entrando, o pessoal avisa a gente se ela Isaura, conseguir. né? Isaura Brandão, isso mesmo? A senhora Brandão, que é Sim. vice daí do... Porque hoje é dia, deixa eu dar uma pescada aqui para não falar o nome errado. O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Por isso que a gente ia trazer ela aqui para falar um pouco sobre da importância desse assunto. Enquanto Isaura não retorna com a gente, Caroline. Olha ela aí. Bom dia. Tá conseguindo falar com a gente? Tá conseguindo ouvir? Eu consigo ouvir vocês. Acho que a imagem que apareceu agora. Tá, agora melhorou a sua imagem. Vamos falar um pouco do dia 15. Caiu? Acho que tá difícil esse link hoje. Acredito que seja a internet. Mas se a gente não conseguir, a gente traz a senhora aqui em uma outra oportunidade para falar aí também sobre o albergue, da importância, né? Que é uma organização sem fins lucrativos que, inclusive, precisa de apoio municipal para continuar existindo e dando uma vida melhor àquelas pessoas que estão ali, que são abrigadas ali no albergue. Toné, o que você acha? A prefeitura tem ou não tem que ajudar os albergues? Tem que ajudar. Aliás, eu acho que não é só o poder público, mas também o pessoal mesmo da área privada tem que chegar junto. A gente tem o albergue, que presta um serviço dos mais especiais. Temos também o Abrigo São Francisco, que cuida de idosos há muito tempo, que vive, coitado, de patrocínios, de recursos que as pessoas saem pedindo de porta em porta. Isso é muito ruim. E tem outra coisa pior, que o Brasil tem que acordar. O respeito ao idoso. É horrível que a gente vê, as cenas que a gente vê na rua, é muito feio. Até para atravessar a rua, você vai atravessar mesmo na faixa, as pessoas não respeitam. E além do mais, os mais novos são os que mais desrespeitam. São incapazes. Você chega eu não uso muito transporte público, mas as pessoas se queixam. Porque você entra no ônibus, tá o jovem lá sentado, quando ele vê a senhora, a pessoa mais velha lá, ele vira o rosto. Para não levantar e não dar lugar. Finge que tá dormindo também, né, Toné? Mas não, finge que tá dormindo, fica no celular. Ô trouxa, imbecil, você não tem vó. Você não vai ficar velho nunca. Não. Você não tem vó? Vai ficar pra semente. Vai ficar pra semente. Que custa você levantar e dar um lugar? É horrível. Com certeza. Você vê a dificuldade, às vezes, de um idoso de atravessar uma rua e descer um passeio. Ajude. Que bobagem. Aí você vai na lotérica, num banco, uma coisa, chega na fila, eles querem passar. Se a gente passar na frente, que eu falo com idoso mais de 60, aí você quer passar, tem lá preferencial. Não tem esse negócio de preferencial ali que está escrito. O idoso é preferencial em qualquer caixa. Não precisa botar preferencial para gestante, idoso, deficiente. De jeito nenhum. Qualquer caixa, qualquer guichê, você pode passar na frente. Ah, se você fizer isso, o povo cai matando. Quer lhe matar. Não. Às vezes o idoso demora, que tem dificuldade de senha, vai sozinho. Não deixe, se você vê, se a pessoa, o seu avô, sua avó, seu bisavó já tem uma certa idade, não deixe ele ir sozinho nesses lugares, em banco. Porque cai em golpe.
É muito comum, você vê aí frequentemente na televisão, no noticiário, desses verdade. golpes. Tem um lá, eu lhe ajudo, vó, eu lhe ajudo, tia, aí Deixa vai eu lá. também, por favor, Cássio. É Ela tá falando. terrível. Tem dificuldade, às vezes leva um papelzinho, coitadinha, com uma senhazinha, Avisa rápido. escreve essa Com certeza. senhazinha, e às vezes perde a senha, não sabe, toca errado, bloqueia o cartão. É muito difícil. E o governo, o poder público, tem que chegar junto. Exatamente, Toné. O governo, o poder público tem que chegar junto. E ressaltando, inclusive, Toné, com essa relação aí do governo, prefeitura e o albergue de Menezes, só para ressaltar para o pessoal de casa, que o albergue, ele aceita doações também, tá? Da gente. Você aí que quer doar alguma coisa, material de limpeza, alimentos, o albergue aceita, porque a gente sabe que nem sempre dá para ficar esperando pela prefeitura. E esses porque se recursos, ficar às esperando, Esses recursos da prefeitura atrasam. Às vezes até Sim. vem Quando verba, dão? recursos são federais ou estaduais, eles demoram de repassar. com certeza. Pensa, E a necessidade é diária, né? Você faz uma festa, gasta 2 milhões, você não pode também chegar junto, Pois dá é. pelo menos metade, 1 Prioridades, milhão, ou, né, Toné? todas as entidades que precisam, pode sim. Não é só o albergue de Menezes, tem a Fundação Dr. Balduino Azevedo também, presta um serviço especial, de excelência. Ajude. Isso, esse pessoal tem que ser mais assistido, né, Toné? Com Muito. certeza. Porque Agora- tem que chegar junto. O link eu acho que com Isaura Brandão não deu certo, mas a gente traz ela aqui numa próxima oportunidade. Agora já estamos com os nossos convidados. Hoje eu falei que o time era de peso. Não, como de costume, na verdade, né? A gente só traz uma galera aqui bastante especial para falar. Eu vou pescar porque o título é o portfólio dos meninos é muito grande. Com o Davi Melo, ele que é produtor musical, produtor audiovisual, compositor, músico e empreendedor. E também com Moisés Mastique, ele que é produtor e diretor musical, compositor, músico e empreendedor. Bom dia, meninos, tudo bom? Bom dia, tudo tranquilo. Estamos aqui para falar sobre empreendedorismo jovem. Vocês que têm aí cara de 15 os meninos, mas eu não tenho 15 não, galera, tem mais. Mas um pouquinho só. Essa água aí, pouquinho dessa só. fonte da juventude, eu quero, viu? E aí, vocês começaram, tem até eu queria a primeira foto, se conseguisse colocar, a primeira foto de quando eles começaram aí, porque vocês têm uma produtora, Temos um né, estúdio hoje. estúdio, que hoje ele está crescendo, né? Eu já Graças estive a lá, tive a Deus. oportunidade, inclusive, de ser produzida De por gravar vocês. o não Acho que EP. Gabriel K também. Gabriel K Sim. também. E Olha lá, outros artistas. foi Olha lá. o primeiro dia, não foi? Exato, aí eu acho que é Onde tudo 2017 começou. ou 2018, por Na aí. realidade, antes a gente nem sonhava em ter um estúdio, né? Sim. Nessa época aí a gente brincava de produzir, sempre foi uma coisa, né? É. Não, tem gente que joga videogame, tem gente que joga bola, a gente produz desde que é pequeno, nossos pais são músicos. Pode voltar, Cássio, pra cá. Tem estúdio também. Isso. Então, é uma coisa que a gente brincava de produzir, a gente fazia por diversão mesmo e hoje acabou virando nosso trabalho. Exatamente. Isso porque justamente por o pai de vocês, né, ser Isso, músico. na verdade vem já de toda a família, né? Minha avó é meio com a tradição, todo mundo fazia aula de piano com minha avó, né? Então veio minha avó, meus tios, meu pai, minha irmã, meu primo, né, Moisés, minha prima, irmã de Moisés, então é algo que já vem de família aí. Então a música estava sempre presente desde quando a gente era jovem e aí com o passar do tempo foi tomando proporções maiores, né? Como composição e produção musical, que vai além de tocar o E instrumento. quando foi que vocês pensaram, teve aquele estalo, e disse, opa, isso aqui pode virar um negócio? Essa eu vou falar, porque foi o seguinte, em 2020, durante a pandemia, assim, cada um tinha a sua vida. Davi já tinha a ADM Produções, que é uma empresa de audiovisual e trabalha também com artistas, só que a gente já estava produzindo, a gente inclusive tinha produzido a música de David, que é uma composição dele, e um trabalho de Samuel Santana. A gente falou, velho, se a gente faz isso, por que a gente já não faz um estúdio? Aí fala, pô, a gente ainda não tem estrutura para isso. Aí fala, pô, a gente tem que começar de algum lugar. E durante a pandemia, em 2020, a gente foi aos poucos juntando as coisas e fomos colecionando trabalhos, colecionando composições e produções. Hoje a gente ainda tem muito caminho pela frente, mas a gente já deu o pontapé inicial. Exato. Isso. E foi durante a pandemia que, na verdade, o pontapé inicial foi justamente os jingles, né? Foi. E aí foi quando a gente começou a tomar a proporção de cidades da região, com alguns candidatos e tal. E aí que a gente foi vendo que poderia ter algum resultado, né? Dar algum resultado todo esse trabalho.
Sim, você toca bateria, violão, teclado, o que mais? Então, eu comecei com violão, né? Acho que eu tinha aí em torno de 7 anos, meu pai me ensinou violão. E aí, como eu falei, aula de piano, todo mundo da família fez. E aí fui pro piano e depois comecei a tocar bateria também. E aí, querendo ou não, quando você tá ali no piano, no violão, você vai pegando um pouquinho de noção dos outros instrumentos ali. E aí você tem uma base, né? E você toca... Eu sei que a sua paixão é baixo, mas você também desenvolve aí outros paranauês e outros instrumentos. Guitarrista. É porque assim... Fala que ele é guitarrista, não. Um pouquinho de tudo. Quando você está falando de produção musical, é como o Davi falou, você tem que saber um pouquinho de tudo. Então, assim, a gente começou a tocar violão na mesma época, porque nossos pais são gêmeos e são músicos das antigas. E eles começaram a botar os dois para aprender na mesma hora e meio disputar entre si, né? Então a gente aprendeu na mesma época. E aí meu primeiro instrumento foi o violão, comecei a tocar na igreja. E depois eu aprendi guitarra e depois baixo. Acabei trabalhando como músico, sendo baixista, então foi o instrumento que mais me aperfeiçoei. Mas também toco um pouquinho de teclado, né? Porque minha avó é uma excelente professora de piano. Então não tinha como, senão ia ser deserdado da família, né? Não é possível. Tradição. Quando foi que você tem um home studio e você também tem um home studio? Cada um tem um home studio em sua casa. Isso. Vocês pretendem crescer isso e juntar em um só para se tornar um estúdio? Explica para a galera a diferença do home studio e de um estúdio. Então, esse é um sonho, já um objetivo, na verdade, que a gente quer conquistar, que é o espaço físico em um lugar só, né? Porque, na verdade, o home studio, como a própria palavra diz, é um estúdio em casa, né? Então, é um estúdio ali menor, onde aí toda a estrutura é melhor. E hoje em dia, nos dias atuais, é muito mais fácil, porque hoje, como é tudo digital, você consegue fazer tudo pelo computador. Antigamente, os materiais, os equipamentos eram analógicos, então era tudo mais complicado, exigia um espaço maior. Mas hoje é mais tranquilo. Então, é uma área reduzida ali que você constrói seu estúdiozinho. Então, eu construí um lá em casa, Moisés tem um na casa dele também. E aí, nosso plano futuro é juntar tudo em um espaço físico grande, que a gente possa receber aí os artistas, também tem uma área de ensaio, com todos os instrumentos lá, para o pessoal ficar à vontade. E você já tem, como vocês falou aí, né, conseguido produzir muitos artistas conhecidos aqui na região, Itabuna e região, como Caio, né? Caio Oliveira, Davi, que participou do The Voice, David Nascimento, que participou do The Voice. Semifinalista do The Voice 2018. Foi. A gente, inclusive, pode colocar o vídeo a música de David Nascimento, por favor. Foi. Essa é produção de vocês e composição de vocês, porque vocês também são compositores. Com certeza, exatamente. Composição e produção nossa. Alô, novinha, tô te retornando. Só não atendi porque não vi o celular tocando. E agora que você me atendeu, vou te chamar pra uma saidinha, só você e eu. O agogão estralando e o David na voz. Novinha, não provoca que eu tô facinho demais. Cê tá me olhando de canto, com o corpo sensualizando. Ao som do grave, bumbum desce, sobe sem parar. Eu tô correndo perigo, cê tá brincando comigo. Já cheguei no meu limite, então vou te avisar. Não mexe comigo que eu fico doido. É o poder do bumbum de ouro descendo, quicando dentro da minha cabeça. Não mexe comigo que eu fico doido. É o poder do bumbum. Pedi pra cortar a tela aqui entre... Corta a tela entre os meninos e deixa a outra do lado com o som passando, que aí eles vão comentando. Essa é a composição sua e de Moisés? Essa é a composição minha com o David Nascimento. Ah, sim. É minha com e a produção de vocês dois? Exatamente. Tem também daquela que eu te falo, eu sou terrível para nomes. Sim. Aí eu falei o nome do menino. Iago Magalhães. Também foram um dos primeiros artistas a gente pegar e produzir desde o começo. Na verdade, o Iago Magalhães é um projeto criado por mim, Moisés e o William Forlan. Então foi um artista que a gente pegou e começou do zero, entendeu? E aí o primeiro EP dele foram quatro autorais nossos, composição minha, de Moisés e de William Forlan. E aí a gente lançou esse EP aí nas plataformas. Teve uma música que se destacou mais na época, que foi a música Lara, não sei se vocês lembram. Laranjada. Isso, exatamente. E aí se destacou. Pix também. Tem a do Pix. Foi na época da pandemia, né? Sim. E foi. E aí acho que. Aí é Caio Oliveira. Esse é Caio Oliveira. Essa música aí é
composição minha de Caio e produção minha. Eu sempre te amei, não posso aceitar o nosso fim. Seu beijo não sai da minha mente, não. Te peço uma segunda chance pra gente ser mais, ser feliz. Isso. Essa é uma composição sua? Com o Caio Oliveira E a produção? minha também. Tem também a de Gabriel K, que chegou aqui, teve até aqui. Gabriel K. Dias. Isso. Uma das mais recentes, né? Uma das mais recentes, Sim, exatamente. Foi verdade. a composição minha, de Moisés e William Forlan, produção nossa, minha e Moisés, lá do Sofrência estúdio. de milhões. Sofrência de milhões. A gente pegou esse bordãozinho, né, que tava aí famoso, de milhões. Eu falei pra ele que ele tem que fazer a de centavos agora. É, exatamente. Pode soltar aí, É Cássio. uma música Tem aí? boa. Sofrência de milhões? Vocês também são cantores. Se quiser, pode dar a palhinha. Essa música interessante é que a gente não pensava em compor essa música. A gente estava produzindo outra música e essa música surgiu no meio da gravação de voz de uma música que a gente acabou que nem lançou, Feiticeira, com uma composição Assistindo nossa alguns também. vídeos de vocês, eu percebo que algumas músicas saem na brincadeira, né? Vocês começam a brincar várias. com alguns bordões, Exatamente. algumas coisas e acaba saindo como laranjada, Como laranjada. Então como a gente é massa porque a gente sempre busca uma ideia inovadora, né? Porque eu acredito que esse é um ponto crucial aí dentro da área da composição, porque a música, por ser muito ampla, a gente tem que estar atento aí em todas essas portas que a música oferece, né? Porque a música não se trata só de músico, não se trata só de execução do instrumento, mas se trata também de diversas portas. Então, a inovação é muito importante em qualquer uma que seja dessas portas. Então, acho que é um ponto crucial nosso aí a parte da inovação. Então, a gente sempre pega uma ideia que surgiu e transforma em música, ou bota ali um detalhezinho de humor também para poder conquistar a galera, entendeu? Às vezes não só a composição, mas também o arranjo da música, a produção. certeza. tem que ser uma coisa chiclete, né? Então tudo é pensado, às vezes um elemento de um instrumento, um solo, uma coisa assim. Tudo pensado também para esse lado do mercado, observando o que tá trend, né? Que é a palavra do O que momento. está sendo mais ouvido, né? As Exatamente. frases que estão mais em evidência. Toné, tem uma pergunta para vocês também? Você falou aí de mercado. Esse mercado Itabuna está crescendo, esse mercado para vocês? É bom? Ou só funciona assim em períodos sazonais, por exemplo, durante campanhas políticas, que tem algum evento assim? Ou fora disso vocês têm muito trabalho ainda? E esse trabalho, esse mercado é restrito só aqui ou outros municípios vocês pegam? Então, hoje em dia com a internet, muitas pessoas começaram a ter esse lance do faça você mesmo. Hoje as pessoas querem, encontraram essa esperança de se lançar, de viver esse sonho de ter sua composição lançada. Hoje em dia é muito fácil, a gente mesmo faz a distribuição, a gente consegue, é um dos serviços do nosso estúdio, distribuir sua música em todas as plataformas. Então, por exemplo, Keren já trabalhou com a gente, ela já viu o trabalho da gente, tem as músicas dela em todas as plataformas. Então, com isso, não só políticos vêm trabalhar com a gente em época de eleição, não só bandas grandes, como a gente está para lançar um CD de São João, muito massa, mas também como artistas que nunca tiveram a pretensão de ser cantores, gravaram as suas primeiras composições, realizaram os seus sonhos, né? Quando a gente fala de produção musical, a gente fala de realização de sonho. Imagina a sua composição e sua música sendo tocada para o mundo todo, né? Exatamente. Sim, perfeito. Meninos, vamos só segurar rapidinho, porque Isaura Brandão, ela voltou aqui no link com a gente. E já a gente volta com vocês novamente. Para a gente dizer sobre a importância desse dia, né? Que acredito que muita gente nem sabe que ele existe. Que é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Olá, meninas. Bom dia. Acho que agora deu certo. Isso. Para a gente um pouquinho da importância da conscientização desse dia, né? A senhora que trabalha com a pessoa idosa, né? Que às vezes acaba recebendo denúncias de idosos que estão em suas casas e estão sendo agredidos, algumas vezes, infelizmente, até abusados. Conta para a gente da importância da conscientização da população acerca desse dia.
O bom seria, na verdade, que esse dia não existisse, né? Porque aí a gente saberia que os idosos não estavam passando por esse tipo de situação. Então, o ideal é que ele não existisse realmente. Como você falou, sempre chega aqui ao nosso conhecimento e pedido de abrigamento por questões de violência realmente com os idosos. Então, isso é realmente uma realidade. E hoje, também fazendo parte do Conselho do Idoso, a gente acaba sabendo de algumas situações que acontecem, né? Infelizmente, o vínculo familiar muitas vezes leva a isso, e a maioria dos casos que acontecem realmente A própria família, a violência ocorre no próprio âmbito familiar, no próprio seio familiar, infelizmente. Em verdade, normalmente, como você falou, realmente é aquelas pessoas que deveriam cuidar, né, que foram cuidadas a vida toda e que deveria cuidar Proteger, do idoso, né? acaba cometendo as agressões. Explica como que funciona o albergue Bezerra de Menezes. O Albergue Bezerra de Menezes é uma instituição completando 51 anos agora em outubro, e agora voltado o seu foco apenas para o público idoso, né? O público a partir de 60 anos. Ainda temos na instituição um público que veio do São Judas, quando teve o seu fechamento, e é um público que não poderia estar com a gente, mas como fizemos o acolhimento, né? Eles permanecem aqui. Mas agora, com essa mudança também das nossas regras, somos uma ILPI, então o público específico é o público idoso a partir de 60 anos realmente. Com um problema com a conta de água com a Emasa, né? Uma conta bem alta. Quando você esteve aqui pela última vez, eu queria saber se esse tipo de problema foi resolvido, se melhorou ou ainda está aquela situação relatada da última entrevista. Deus, essa questão foi resolvida, tive junto com o presidente, né? Com o seu Raimundo, tudo solucionado, esse Emasa permanece com a instituição, coisa, né, para a gente estar se preocupando, graças a Deus. O nosso link ainda não está legal, vamos te trazer aqui. Fala o arroba, o seu, né, para quem quiser entrar em contato. Eu não sei se funciona assim ou como é que funciona. Explica como é que funciona e se funcionar dessa maneira, você passa o seu arroba. E em outra oportunidade te traremos aqui ao vivo no estúdio para ter essa entrevista. Isso, vamos combinar para ir pessoalmente, realmente, que eu acho que seria o melhor, né? Com certeza. Tá indo aí pessoalmente. Você pode estar então, a gente tem as redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. E temos o contato do telefone, que é o 98825-4982. Tá certo. Muito obrigada pela sua disponibilidade e marcaremos sim contigo aqui no estúdio, viu? Um abraço. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade e estarei aí presencialmente no próximo convite. Agora voltamos aqui com os meninos Davi e Moisés, continuando falando sobre empreendedorismo jovem. Você também tem uma marca, né, de roupa, recentemente você abriu, agora. Como foi a experiência? Então, a marca de roupa, na verdade, foi uma ideia que eu tive com um amigo meu de infância, né, Enzo. É um amigo que, tipo assim, todas essa parte de ideias que eu tenho, que eu sempre tive, e ele também teve, é uma pessoa que eu posso sempre contar. Então a gente sempre quis abrir um negócio, né? Eu lembro que a ideia inicial era a gente abrir, pensou em algo relacionado à comida, a restaurante, não restaurante, estabelecimento, mas algo que faça entrega, enfim. E aí até que a gente chegou na ideia de uma marca de roupa, né? Que já tem um tempinho aí, que a marca tá rodando, enfim. Muita gente já comprou, já estamos na nossa segunda coleção. Em breve aí a gente vai lançar novos produtos, novas camisas. E é algo que está crescendo aí, graças a Deus. E é uma empresa minha e do meu sócio, Enzo. Vocês também participam como músicos em outras bandas, né? Além de ser aí
produtor de algumas bandas, vocês também participam. Você tocando percussão, se eu não me engano, Isso. e você baixo. Explica também como é essa transição, né? De vocês tocarem em uma banda que não é sua, né? De vocês, apesar de vocês também cantarem, né? Eles não falam que cantam, mas eles também cantam, galera. Qual é a experiência, assim? Qual é a diferença? Assim, né? Como músico, desde os 16 anos eu acabo rodando com bandas, né? Antes mesmo de ter a produção musical, antes mesmo do estúdio, já trabalhei como músico. Antes era hobby, e acabou virando uma coisa muito mais séria. Então surgiu essa proposta de eu tocar nessa banda, a banda de forró, um estilo que eu amo muito. E acabei que levei meu primo também. Ele não rodava com banda, a gente sempre produziu junto, só que eu falei, pô, Davi é um músico excepcional e estava em casa parado. Ele acabou desenvolveu como percussionista, que era um instrumento que ele não tocava. E a gente está rodando aí, estamos fazendo São João e tal. Acaba que as produções musicais da gente também resvalam na banda. Exato. Para vocês é bom, né? Porque querendo ou não, você tendo um contato com essa banda, viajando, vai fazer contatos também para a produtora, né? E querendo ou não, o CD da banda que vai sair agora vai ser produção nossa também. Vai entrar a música autoral nossa também. Sim. Inclusive vai ter que tocar aqui quando lançar. Vai ter que tocar aqui. O convite já está feito. Para sexta-feira vocês virem. Falando no assunto música, porque o nosso tempo, na verdade, já está acabando. Eu falei da produção que vocês fizeram comigo. Vamos colocar aí na tela essa produção. Sim, eu quero. Foi um EP, né? O EP Recomeço. Foram 3 canções que eu fiz com vocês. Na verdade, a composição é minha, mas o arranjo e a produção é de vocês. Exato. Coloca na tela, por favor, Cássia. Quando era a minha prioridade, você me fez de talvez agora segurar as consequências da sua insensatez. Chegou a minha vez, chegou a minha vez, chegou a minha vez. Deixa eu te falar só mais uma vez. Você não entende, você agora é o ex. Ele tá fazendo o que você não fez. Ele tá fazendo o que você não fez. Deixa eu te falar só mais uma vez. Então essa aí foi uma das produções de vocês, né, que ficou bem diferente. Era uma proposta. Eu vim com uma proposta totalmente, assim, não totalmente diferente, mas era diferente, né? E vocês falavam, não, a gente consegue fazer uma coisa muito bacana aqui. Eu lembro que na época, Moisés fez até uma reharmonização da música, né? Era outra harmonia, tinha acho que alguns acordes diferentes. E aí, na verdade, é esse o trabalho da produção, né? Como eu falei, a importância da inovação e da criatividade, porque, na verdade, você está trabalhando ali com o material, com a obra autoral de alguém, que querendo ou não, você vai ter ali toda a liberdade, porque como eu sempre falo, que na produção musical não tem limite, né? Sim. E aí acaba que você pode transformar aquilo ali e colocar de um jeito que você quiser, entendeu? Então, tem até um parênteses aqui que eu acho que é até um detalhe meu como produtor, que eu sempre costumo misturar muitos ritmos, né? Sim. Porque, como eu sempre falo, não tem limite a produção musical. Você pode estar produzindo aqui um sertanejo e colocar ali um elemento de pagode ou vice-versa, entendeu? E uma dessas coisas foi que eu, inclusive, pedi, né, nas canções. Eu falei assim, eu quero a mistura, eu não quero ter, assim, eu quero ter uma identidade minha. Então, eu não queria parecer com ninguém. Então, a única maneira de tentar fazer com que isso acontecesse era justamente misturar ali os estilos, né? E os elementos, né? Com certeza. Meninas, fala, infelizmente nosso horário já está terminando, vocês vão vir aqui novamente, vão trazer aí em primeira mão o lançamento, né, da canção com a gente. E fala para o pessoal que quer entrar em contato com vocês, tanto para a questão empresarial, quanto para a questão também de contratação para músicos e também para quem quer gravar com vocês. Como é que faz? E diga já o arroba de vocês. Pronto. O arroba do estúdio é @Estúdio Beat Lab. Lá tem um link na bio, lá tem todo o contato. Tem um link lá que vocês vão entrar em contato diretamente com a gente no WhatsApp.
Nosso Instagram pessoal, o meu é Davi Melo no Beat, tem algumas produções, alguns trabalhos meus, algumas produções aí que conseguiram alcançar aí cidades da região, Salvador, alguns influencers também. O arroba de Moisés. Moisés Machique. E o nosso serviço com o estúdio é produção de singles, produção de CD, produção de EP, gravação de VS. Então, se você tem o sonho de ter sua música gravada e lançada para todo mundo, pode procurar a gente. Exatamente. E o bom é que com vocês eles conseguem fazer tudo, né? A questão de audiovisual, com certeza. Do começo ao fim com vocês. A questão do audiovisual, na verdade, foi uma empresa que surgiu antes minha. Eu lembro, acho que eu tinha 15 anos, que foi a DM Produções, né? Que aí foi uma empresa que desde antes trabalhou com audiovisual e hoje eu estou focado nessa parte de produção artística também. Então, geralmente, os artistas produzem com a gente faz a distribuição e a DM Produções é responsável por fazer essa ligação entre o público e o artista. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada, meninos, pela sua disponibilidade. Vocês que têm interesse, entrem em contato com meninos, porque eles são bons. Para você, Carol, minha hoje colega de bancada que esteve aqui comigo, muito obrigada e um bom dia. É sempre um prazer compartilhar a bancada com vocês. Toné, minha querida... Ela tá maravilhosa. Me despedir de vocês. Deixa eu adivinhar. Detalhes? Detalhes. Tudo é uma questão de detalhes. Hoje eu quero mandar um abraço especial para meu cabeleireiro e maquiador, Kleber Monte. E na próxima semana é São João. Anarriê! Para vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigada. Amanhã tem mais, a partir das 10 horas. E agora, não perca. O próximo quadro, vocês já sabem com quem é. Alerta Cidade com Denilton, porque o povo está na bronca. Até lá!